Centenas de meninas resgatadas em um rancho de uma seita religiosa no Texas eram obrigadas a se casar e a manter relações sexuais com homens adultos. Documentos oficiais divulgados nesta terça-feira revelaram detalhes da Igreja Fundamentalista de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Meninas de 13 anos eram obrigadas a se casar e forçadas a manter relações com o propósito de ter filhos. Várias meninas grávidas ou que haviam dado à luz recentemente foram descobertas no complexo da seita no Texas, que permite a prática da poligamia. O local foi descoberto depois da denúncia feita por uma jovem vítima de abuso sexual e físico e que havia dado à luz um filho do marido de 50 anos de idade. A legislação do Texas proíbe o casamento de menores de 16 anos. Cerca de 400 crianças foram retiradas da fazenda e estão sob custódia do Estado. O crime foi descoberto através de denúncias anônimas feitas ao Conselho Tutelar 1 de Ananindeua. Uma das meninas, vítimas do abuso, contou para um amigo o que tinha acontecido. Foi só assim que o caso chegou à polícia. 3 crianças vinham sendo abusadas sexualmente pelo pastor da Igreja Quadrangular do bairro do Bengui, Valdeci Silva de Oliveira, de 46 anos. 2 delas, uma de 8 e outra de 10 anos, eram enteadas do pastor e vinham sofrendo abusos há pelo menos 1 ano e meio. Levamos as crianças para o conselho e elas relataram para a gente, né, que o padrasto abusou sexualmente de 2 e a outra vizinha que foi também tentar ajudar ela e também acabou sendo abusada. Então nós temos 3 abusos sexuais aqui. A outra criança, de 12 anos, vizinha da família, também relatou ter sido violentada uma vez pelo pastor. A mãe dela, ainda muito nervosa, diz que nunca imaginou que isso pudesse acontecer. Nunca pensei que o meu próprio vizinho fosse fazer isso com a minha filha. Ele vinha demonstrando algum ato? Ele é pastor, ele. Não, nunca. O caso foi registrado na Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente. Após serem ouvidas, as crianças foram levadas ao Propaz, onde passarão por exames e receberão assistência médica e psicológica. Vai ser feita a ocorrência policial e possivelmente as crianças serão submetidas a exame. Segundo o Propaz, até fevereiro de 2009, foram registrados mais de 3.000 casos de violência sexual em crianças e adolescentes com idades entre 6 e 14 anos. Veja no Terra TV. O homem que esconde o rosto é agredido pela mãe de uma de suas supostas vítimas. Na delegacia, a mulher afirma que pegou o pastor aliciando o filho dela de 11 anos em troca de dinheiro. O líder religioso evangélico é Carlos Lozano Telho, de 67 anos. Ele foi acusado de abusar sexualmente de várias crianças na cidade de Caiuaína, a 400 quilômetros da capital Lima. A mãe que o agrediu diz que achou na câmera fotográfica do religioso várias imagens dele acariciando crianças e vice-versa. A câmera e outros objetos dele foram apreendidos como provas pela polícia, assim que Lozano foi preso. O religioso pediu perdão. Você pratica o ato sexual? Deus credo. Ele começou a me obrigar. Aí você tinha 10 anos? E eu não sabia. Ele falava, se tu contar pra sua mãe, a sua mãe vai sair falando por aí. Se ela começa a sair saindo falando por aí, eu vou te pegar, eu vou te arrebentar. Ele falava isso pra você? Meu Deus.
as meninas lá da igreja viam meu sofrimento, eu passava no quarto Maria José, mais conhecida por Zezé, me deu só um tapa na cara. O que tem Maria José? Ela, secretária dele, Maria José, o que é? Ela assistia aquilo tudo que estava rindo da minha cara. Estava rindo? Chegou a apresentar ela fazer striptease lá? Ela fazia, ela quando for. A irmã Dilma pode estar até de prova, a irmã Dilma, Michele, Mateus, que o Mateus fazia antes de ganhar o filhinho dela. Ela fazia até na gravidez dela, quando. Dilma, a mãe dela, a mãe. A irmã Dilma, aí Dilma. Não, Dilma não sabia disso, mas quando ela achou um monte de camisinha. Aí foi que ela foi lá no você tutelar e denunciou, não foi? Foi. É que Dilma descobriu, a mãe de Michele, entendeu? Ela descobriu dessa forma, que o chico e a Maria o vaso sanitário muito. Aí ela foi ver o porquê, estava cheio de camisinha. Aí ela foi perguntar no Michele, que negócio é esse? Aí que ela caiu. Aí ela foi Aí a Dilma ficou brava com isso, aí Michele confessou tudo pra ela que ela fazia. Aí quase a irmã Dilma expulsou a Michele, mas só não porque ela Dilma sabia da sacanagem da Não, ela não sabia. Maria José sabia. Mas a Maria José e a Michele sabiam por elas, não 10 anos. Na sequência aqui de 3 menores que são vítimas do posto pastor, elas não podem ser identificadas. Eu vou pegar aqui o depoimento da primeira. Pode começar aqui por você, por favor. É assim, lá no negócio do pastor Ronaldo, a Zezé sempre ameaçava as meninas. Sempre ameaçava as meninas para fazer as coisas para os garotos. Ela batia nas meninas, ameaçava de muitas coisas para as meninas ir para cama com os garotos, demonstrava como é que era, como é que tinha que ser. Ela chegava a fazer sexo com os garotos? Ela fazia, na frente dos garotos, ela baixava as calças e começava a rebolar com os garotos. Fazia striptease, se as meninas não fossem com os olhos dela, ela pegava e bater. A Zezé é aquela senhora que se diz secretária dele, né? A secretária não, é a secretária, porque ela é como assim como todo mundo, como tu está falando. Tipo o Ronaldo, que ela também teve relacionamento com o Ronaldo também. Ela teve relacionamento com o Ronaldo também? Teve muitas vezes, direto no gabinete. Direto. E como ela falava que ela queria também levar nós para Tijuca para não ficar com os garotos. Se nós não ficasse, ela ia contar para nossos pais, para bater em nós. Aí ela ia levar os garotos pra lá, mas só que sendo que ela falava que era pra Ronaldo falar com nós. E ela também tinha aí ela fazia assim, vocês vão ganhar tantos pontos, se vocês não for, nós vamos tirar pontos de vocês. Se vocês for, nós vamos dar 10 pontos pra vocês, ou 5, nós vamos fazer tudo que vocês quiserem. Se vocês for lá dar pros garotos, fazer besteira pros garotos. E nós não dava, ela pegava no correio, botava na mão e queria bater em nós. Então ela ajudava realmente a comandar lá a situação. Ela é como cúmplice dele, não teria como ela tentar sair. Ela deu quase os garotos todos da igreja. Porque ela ameaçava até a igreja. Garotos de 13 anos isolados. E os meninos não são aviados. Na igreja ela se fazia de santinha, ela assistia o culto, na hora que acabava o culto, ela entrava pra dentro do gabinete para ficar com os meninos para fazer striptease. E ela falava que era tudo culpa de Ronaldo, tudo mentira. Ela que pedia pra Ronaldo botar os garotos na dela. No meio do culto, ela levava de menores para dentro do gabinete e fazia os outros comer em No meio do culto? No meio do culto. O pastor Ronaldo, ele fazia também sexo com os meninos. Aí eu não posso informar, porque eu nunca vi. Entendeu? Eu nunca vi, eu só vi andar com os garotos. Foi no início da noite desta quinta-feira que a polícia conseguiu a prisão preventiva do pastor Alexandro de Oliveira da Cruz, de 31 anos, acusado de abusar sexualmente de crianças e adolescentes. Segundo o delegado do município de Sangão, as investigações acontecem desde o início do ano, mas só agora é que algumas vítimas relataram o abuso. E agora, na semana passada, nós acabamos encontrando 2 vítimas dessa violência sexual, um adolescente de 16 anos e um outro jovem de 22. E em ricos detalhes, em depoimentos, eles nos informaram que vinham sendo violentados já por esse pastor há muito tempo, um deles já há 4, 5 anos, e que esse pastor vinha os violentando sexualmente dentro da própria igreja, da própria casa onde ele morava.
Alexandro é pastor da Igreja Pentecostal Deus é Fiel, na localidade de Morro Grande. O relato das duas primeiras vítimas conta que ele oferecia presentes aos menores, que eram principalmente de famílias de baixa renda. Segundo o delegado, o pastor dizia aos pais que levava as crianças e adolescentes para um retiro espiritual. Ele informava aos familiares das vítimas que aquilo tratava-se de um retiro espiritual, e essas crianças lá ficavam por 1 ou 2 noites dormindo com ele, mas na realidade essas crianças eram violentadas sexualmente de todo tipo, de toda forma cruel, que em 20 anos de polícia não via isso ainda. Alexandro é pastor na comunidade há 8 anos. Ele nega que teve qualquer tipo de envolvimento com menores. Já falamos que isso são acusações, são mentiras, então não tem nada a relatar. As vítimas relataram que eram ameaçadas de morte caso recusassem manter relações com o pastor. Uma das crianças, inclusive, teria tentado suicídio por não aguentar mais a situação. Exames de ato libidinoso realizados com 2 vítimas confirmaram que houve algum tipo de contato. Alexandro foi encaminhado para o presídio regional de Tubarão. Segundo a família, a garota de 13 anos ficou desaparecida por quase 10 horas. Ao ser encontrada pelo irmão, ela teria dito que manteve relações sexuais com o pastor da igreja onde frequentava. A vítima passou por um exame ginecológico que comprovou o abuso. A notícia deixou os parentes dela revoltados. Claro, a gente fica indignado, né, com tudo que aconteceu, a violência hoje em dia e o sentimento da gente de total indignação. O suspeito de 27 anos foi preso e levado para esta delegacia de Ipatinga, onde confessou o crime. De acordo com a polícia, o homem usou balas e biscoitos para convencer a menina a entrar na igreja. Perto do altar onde o crime teria acontecido, foram encontrados um colchão e 2 lençóis revirados. A mulher do pastor também foi presa, mas acabou sendo liberada. Durante a abordagem à igreja, a mulher dele compareceu e passou a agredir a vítima. A gente fala muito com os pais, para não deixar os filhos de idade, nessa idade, né, adolescentes e crianças, porque o perigo está realmente em todos os lugares. Infelizmente, o lugar onde você acha que você poderia deixar seu filho tranquilamente, numa igreja, numa escola, como às vezes acontece, infelizmente o perigo também, preferencialmente, até ronda esses lugares por causa da facilidade mesmo de conseguir a confiança dessas crianças. O homem foi levado para o Ceresp de Ipatinga, onde vai aguardar a decisão da justiça. Errar todo mundo erra, né? Infelizmente eu sei que é um pouco tarde para pensar nisso, mas uma falha minha, eu acredito que qualquer um faria, qualquer um pode correr, qualquer um poderia fazer o mesmo que eu fiz. Ele deve responder por estupro presumido. Se for condenado, pode pegar até 10 anos de prisão. A adolescente foi examinada hoje no IML e o laudo que vai confirmar o estupro deve sair em 30 dias.